recebendo aqui com a gente a Leninha, coordenadora da zoonose, vai trazer informações pra gente sobre a dengue. Nós estamos falando tanto de Covid-19, né? Nesse momento vivemos aí uma pandemia, mas a epidemia da dengue também continua. E a Leninha Severo hoje vai conversar com a gente justamente sobre esse assunto. Leninha, seja muito bem-vinda ao Embiara Notícias. Obrigado por ter atendido aí o nosso pedido e vindo falar um pouquinho sobre a dengue. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição. Leninha, eu gostaria que a gente começasse, né? Como que ficou, então, o fechamento do Lira no ano passado, em 2020, né? Como que ficou, então, os números da dengue em 2020? Então, nós temos aqui um levantamento, né? O ano passado a gente foi feito 2 liras, né? Referente a todo ano, porque a pandemia, né? O Covid realmente a gente não conseguiu efetuar, nos impediu, né? Na realidade de efetuar mais essa ação. Então, o primeiro Lira de janeiro, a nossa média foi de 2,4, né? Em outubro, 0,50. Então, a gente tem aqueles campos onde a gente teve mais focos, né? No começo do ano foi alguns bairros, Santa Terezinha, Vila Silvéria e o centro, e em outubro a maioria dos focos foi localizada realmente no Luciano Lemos. Em 2020, né? Esse levantamento. Os bairros que você trouxe a informação são em questão de maior número de casos? De focos, isso. Então, só para minha dúvida que surgiu agora. Qual que é a identificação que vocês fazem, então, desse bairro ter sido aí, desses bairros terem sido com maior número? Aí vocês fazem uma análise no bairro, por que aconteceu esse grande número de casos no bairro? Então, nossos agentes, né, de endemias, eles trabalham nesses bairros, eles vão fazer essas inspeções. Então, o local onde eles mais identificam que tenha focos, a gente tem todo esse controle, né? Todo esse controle de produção dos nossos agentes. E aí sim a gente trabalha em cima disso, né? A gente também tem o Motofog, né? Que ele faz o bloqueio do bairro, da área onde realmente tem mais focos, e a gente faz esse monitoramento também, tanto os positivos, negativos, quanto os suspeitos. Apareceu foco, a gente trabalha também com o Motofog. Leninha, e como que tá a situação de vocês, o trabalho de vocês agora da zoonose, né, com visto a pandemia, né, tem essa questão de estar indo na casa das pessoas para que seja feito o trabalho. Como que está sendo feito o trabalho de vocês agora em 2021? Então, o nosso trabalho, o trabalho dos agentes, na realidade, é um pouco mais dificultoso, né? Porque as pessoas, elas estão tendo uma dificuldade mais, os agentes de acesso às residências, né? Aos imóveis. Por causa do Covid, né? Esse distanciamento. Aliás, Leninha, o pessoal da zoonose já foi vacinado ou não? Essa equipe ainda não. No cronograma... Deveriam estar no grupo de prioritários, né? Uhum. Porque entram em residência das pessoas, né? Essa avaliação, o cronograma, ele ainda está sendo distribuído ainda pela secretaria, e isso está em discussão ainda. A gente não sabe, essa informação eu realmente não tenho, mas a gente vai averiguar e passa para vocês direitinho, quando eles serão vacinados, nossos agentes. Tá certo. Leninha, e aí você estava falando então das ações, né, que estavam sendo feitas da zoonose para esse ano. Então, a nossa preocupação na realidade é mesmo com o coronavírus, né, a população não deixe de perder o foco em relação à dengue, no combate ao mosquito, né? A nossa preocupação realmente é essa. A gente está hoje, em média, a gente está com 60 agentes, né, de endemias no momento. A gente tem alguns afastados pelo Covid, né, e que a gente está fazendo uma cobertura aos finais de semana, nos sábados, né, para a gente ver se a gente consegue fazer esse resgate. Até o ciclo, ele finaliza dia 28 de fevereiro, né? Até lá a gente tem que conseguir fazer a cobertura de mais de 67 mil residências imóveis. Creio eu que a gente vai conseguir fazer essa cobertura. Até hoje a gente tem realmente a dificuldade das casas fechadas, os imóveis, né? Que a gente faz esse resgate nos finais de semana. Tem tido mais dificuldade assim, os agentes têm sentido mais dificuldade, então, de acessar a casa das pessoas agora com a pandemia? Sim, com certeza. A gente está vendo essa dificuldade, né?
Por isso, a gente está trabalhando no resgate nos finais de semana. Nossos agentes de endemias, eles estão trabalhando nos finais de semana ou até mesmo após o horário, para a gente estar fazendo esse resgate dessas residências. Leninha, e sobre as matas nos bairros, né? Sobre a matinha, então, assim, sempre teve um trabalho ali da própria zoonose ir realizar a limpeza desses locais, a fiscalização, Sim. né? Você estava vendo aí como que está esse trabalho em questão das matinhas nos bairros? Então, das matinhas, na realidade, a gente vem recebendo várias denúncias, né? Na vigilância ambiental, onde a nossa equipe prontamente ela está indo até os locais, fazendo essa verificação, notificando os proprietários, né? E está sendo sim vistoriado essa parte realmente das matinhas. Inclusive também, já pegando esse gancho, a gente tem também os pontos estratégicos, né? Que é um trabalho que a gente faz mais pontual. Que são, a gente faz os monitoramentos, chama de PE, pontos estratégicos são borracharias, né, são realmente esses campos mais isolados, né, a gente faz esse monitoramento de 15 em 15 dias, né, com tratamento focal também, com a pesquisa de larva quando é encontrada, então todo esse trabalho a nossa equipe, ela está fazendo. O trabalho, então, nas matinhas continuam também nos bairros. Leninha, quantos casos a gente já teve registrado em 2021 da dengue? Você tem essa informação? Tenho. 2021 a gente trabalha muito com semestre, né? Então, assim, em relação ao ano passado, nesse período proporcional, a gente conseguiu identificar uma melhora, assim, realmente. Eu acho que as pessoas ficando em casa, acho que elas estão tendo mais cuidado. A Zika em 2020, neste período, né, foi notificado 124 casos em 2020 e em 2021, no mesmo período, até hoje 77. Então teve um aumento do caso. Em 2021, não, 2020 nós tivemos 124 notificações. Okay. Em 2021, no mesmo período, 77. Então houve uma melhora. Então somente nesse período do começo do ano aqui. Sim, agora. Eu fiz esse diagnóstico. E confirmados o ano passado, no mesmo período, destes 124, teve 5, e esse ano 2021 foram 2, e nenhum óbitos. O ano passado, no 2020, um diagnóstico total, na realidade, foram 926 notificações. Foram 139 confirmados e nenhum óbito. Isso anual, né? E esse que eu estou te falando é mais proporcional da primeira à sexta semana de janeiro. Tá certo. Leninha, eu vou te pedir licença, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente, claro, também se o nosso ouvinte tiver, a gente vai continuar conversando, se o ouvinte tiver dúvida pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, também na nossa live, sobre questões da zoonose, sobre questões da dengue, mande sua dúvida, daqui a pouquinho a gente volta. Tivemos que ter a participação de um ouvinte, né, até já aconselhei ela reclamando de lote sujo, né, terreno ao lado da casa dela, aí no caso tem que ser com o IPDSA, né, que é quem notifica os proprietários desses lotes, né, e tem que fazer contato com o IPDSA, e nesse caso não é com a zoonose, né, Leninha, tem que ser diretamente com o IPDSA, né? Sim, mas a gente também recebe essas denúncias e a gente também encaminha, porque a gente tem um telefone de contato que as pessoas podem fazer? Sim, eu já te passo, eu não sei O assunto nesta segunda-feira é a dengue, né? Não podemos jamais se descuidar da dengue em tempos de pandemia do coronavírus. Às vezes a pessoa se preocupa demais com o coronavírus, mas esquece os focos de dengue em casa, e não pode, né? Daqui a pouco a gente segue com a entrevista. A prática de atividade física é imprescindível para a saúde e uma boa qualidade de vida. O Grupo Cornélios oferece aquilo que você precisa. Venha nos fazer uma visita e treinar com a equipe dedicada e comprometida em atender o seu objetivo. Grupo Cornélios em 2 endereços. Rua Carvalho Lopes, 218, com telefone 3661-3520 e Rua Presidente Olegário Maciel, 333, no Clube Araxá. Telefone 3612-9356. Esperamos por você. Bruna? Isso, Carlos, a gente continua aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Leninha Severo, e a gente continua falando sobre a dengue. Leninha, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão passando mais tempo em casa, né, quais são as dicas e os cuidados, então, para que as pessoas aí evitem se ter a dengue, né, e quais são as orientações em questão dos sintomas?
Vamos falar de uma coisa primeiro, né? Sobre as orientações, então, para ter os cuidados com a dengue. Então, realmente, as ações, né, que todos nós devemos ter são diárias, né, em relação à prevenção da dengue. Então, são várias, como garrafas, né, sempre guardar as garrafas de boca para baixo, as vasilhas de água de cães e gatos também, interessante a gente estar diariamente fazendo a higienização delas, as limpezas de caixa d'água, as calhas, né, isso tudo faz com que a gente consiga eliminar o mosquito, né, o transmissor dessas doenças. E são várias outras também, os vasos de planta, a gente sempre colocar areia, né, para não ficar água parada, e algumas dessas são as ações que a gente deve ter em relação ao combate ao mosquito transmissor. Leninha, eu te perguntava da questão dos sintomas. Os sintomas da dengue, eles são muito parecidos com o da Covid-19, né? Então gera aí uma preocupação nas pessoas. Qual que é a orientação, então, a questão dos sintomas? Já é realmente procurar o médico? Já é aguardar alguns dias? Qual que é a orientação? E até nesse período de pandemia, né? Como que tá funcionando isso aí? Porque a pessoa hoje não pode ir em qualquer lugar, né? Até por medida de segurança, né? Sim, assim que tiver alguns sintomas da dengue, né? Como a diarreia, também é um clássico, pode procurar a unidade mais próxima, né? Aí pode. Exceto a Unisul, que ela está exclusivamente para os atendimentos da Covid. E quem né? é lotado na Unisul, as pessoas que são registradas na Unisul, tem alguma outra Sim. que elas podem procurar? Tem a Unicentro, né? Que também pode estar procurando. Hoje em dia a gente não está muito fazendo essa separação de microrregião, assim, né? Então, aqui mais próximo tem a Unice, a mais né? próxima tem a Unice também, né? Frente ao SESC. Próximo ao SESC, que também pode estar procurando. Ou unidade de pronto atendimento também. Certo. Elinha, aproveitando a sua participação, e a gente em questão da zoonose, como que está a questão do canil hoje de Araxá e a questão do controle dos animais na cidade? Então, o canil, a gente está com uma superlotação na realidade, né? As baias realmente estão todas cheias, a gente está com mais ou menos uns 160 cães, né? A maioria deles, a gente está fazendo o recolhimento nas vias urbanas de cachorros acidentados, de cães acidentados ou doentes, né? Realmente nosso espaço físico ali está bem restrito. A gente vai fazer uma campanha agora próxima, essa semana agora a gente vai começar de doação, né? De cães, para que haja mais vagas no nosso canil, né? A gente, inclusive essa semana a gente vai começar uma reestruturação no canil, algumas adequações que estão sendo necessárias fazer, mas o recolhimento realmente, por hora agora, por esses dias a gente só consegue dos acidentados, né? Ou então dos doentes. Após vocês fazerem essa campanha de adoção, vai existir um acompanhamento dessas pessoas que adotaram os cachorros ou vai existir um cadastramento dessas pessoas? Sim, esse é um planejamento, né, que a gente já está estudando ele desde o começo agora da gestão. Nós sentamos com a equipe e a gente ainda está alinhando, vai ser divulgado no site certinho como que vai ser esse acompanhamento, mas com certeza a gente precisa alinhar de uma forma com que seja feita a adoção consciente, né? A nossa ouvinte aí, Eunice Alcântara, dizendo aqui que mora lá no Francisco Duarte, bem próximo à Matinha, lá atrás do Caíque. Estão jogando muito lixo na Matinha, principalmente lixo que juntam água. Ela pede para dar uma olhada lá, mas aí é principalmente a consciência das pessoas, né? Conscientização, que não é local próprio, né, para dispensar lixos, e principalmente agora nesse período de forte calor, de chuvas ocasionais, né, que é o momento propício para proliferação do mosquito da dengue. Então, locais que podem servir, né, para proliferação, então, não é o local ideal para se dispensar esse tipo de material. Mas havendo então porque a gente sabe, né, que muitas pessoas acabam que alguns bairros do caminhão do reciclável não está passando, ou às vezes não passa, a pessoa não sabe o dia que passa e acaba jogando então lixo aí em locais, como o Carlos Nunes disse, né, que não é o correto. Mas após a pessoa ter jogado aquele lixo, por exemplo, né, tá no fundo de uma residência, tá ao lado de uma residência, qual que é o procedimento para essa pessoa? Então, é interessante, até eu queria passar um número, né, da Secretaria da Ambiental das Zoonoses,
para fazer esse tipo de denúncia também, né? A gente, em parceria com o EPDSA, a gente toma as devidas providências de notificar o proprietário, se for o caso de matas, e se for o caso de descarte também, a gente procurar realmente mobilizar os moradores, né, em relação a esse perigo. O número é 99249-7767. Pode estar ligando para a gente, fazendo a denúncia, né, que a gente vai averiguar o mais rápido possível. Correto. Vou repetir o número para vocês, 99249-7767. Só voltando à questão do canil, Leninha, a questão da castração, tá havendo em Araxá, há um projeto, às vezes, para frente, de gente ter, talvez até o castramóvel, aqui a presença do castramóvel, para estar castrando mais animais da cidade ou não? Sim. Então, esse também é um planejamento agora que a gente a gente já vai colocar em prática ele. O que acontece? Com essa transição de governo, realmente as nossas castrações, elas foram temporariamente interditadas, suspensas. Mas essa semana, agora, sexta-feira, a gente já retornou aos cadastros, né? Então pode estar ligando lá, efetuando o cadastro. Futuramente a gente vai fazer... Nesse mesmo número que foi passado? Nesse mesmo número. Esse é da ambiental. Então, o que diz respeito a canil, zoonoses, né? As matas, esse número aí de denúncia. Então, nosso planejamento realmente é fazer uma castração em massa, né? Logo, nosso planejamento é esse. E a gente vai estar comunicando no site direitinho como que vai ser feita. O ouvinte Marcos César que pegou um cachorro na rua para cuidar dele. Ele estava bem debilitado, só que agora ele começou a brigar com os outros cachorros que ele já tinha. Ele disse que não tem coragem de soltar ele na rua. Como que faz? O canil está aceitando animais que estejam bem de saúde ou não? Então, por enquanto, até essa adoção, a gente conseguir viabilizar isso, nós não conseguimos, humanamente impossível, a gente ter o espaço físico neste momento no canil para abrigar esses cachorros saudáveis. No momento, realmente, a gente não consegue. Leninha, e mudando aqui um pouquinho de assunto, eu queria saber de você, por exemplo, a gente está vendo pela cidade uma grande quantidade de caramujos na cidade. Vai ter alguma ação da zoonose contra isso? Agora, em período de chuva, tem aumentado muito, né, nos bairros, até mesmo no centro da cidade, a gente já começa a perceber uma grande quantidade, mas principalmente nos bairros que são próximos às matas. Né? Vocês já foram notificados que isso está acontecendo na cidade? Tem alguma ação prevista da zoonose? Então, a ação, ela é recorrente a todo ano, né? A gente tem nossos técnicos que fazem o trabalho, que fazem o estudo, né, desses caramujos. Então, se tiver alguma denúncia também de algum lugar que esteja, é só ligar nesse número, que a nossa equipe vai até lá e toma as devidas providências. Esse número também é o de contato para os nossos técnicos fazer a visitação. Certo. Aqui a gente tem uma participação do ouvinte, ele pergunta em relação como que seria a questão com as pessoas que têm o cachorro, mas os cachorros ficam aí soltos nas ruas. Né? Então, às vezes atrapalha, causa acidente, né? Se tem algum programa, alguma ação que vai ser feita para essas pessoas que deixam os cachorros na rua, ou se esses cachorros vão ser, né? Você disse que ainda precisa de espaço no canil, mas futuramente esses cachorros vão ser retirados da rua? Sim, nós temos a intenção realmente de ampliar o canil, né? De ver algumas estratégias, mas assim, tá tudo muito no começo, né? Então, são poucos dias de gestão, por enquanto, à frente da secretaria, à frente da vigilância. Então, realmente, isso a gente vai sentar, vai estudar o melhor caminho para estar resolvendo as situações. Inclusive, a gente recolheu alguns que estavam ali próximo a um posto ali na saída, o posto DEC, a gente recolheu alguns, né? Mas, infelizmente, no momento, a gente vai estudar uma forma melhor de se resolver a situação. Para a gente fechar, Leninha, o pessoal está pedindo aqui, 2 ouvintes já pedindo novamente para repetir, né, o número de telefone lá da zoonose, que o pessoal pode estar entrando em contato. A dona Mirtes e também a dona Maria que pediram aqui. Você anotou aí, né, Bruna? Anotei aqui, vou repetir para vocês. 99249-7767. 99249-7767.
Leninha, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, né? Claro, trazendo muitas informações aí. A gente está vivendo a pandemia da Covid-19, mas a gente não pode esquecer da dengue, né? Então, te agradeço a sua presença, deixo o microfone aberto para você, se você tiver alguma pergunta que eu te fiz, alguma informação que você gostaria de passar. E, mais uma vez, agradeço e conto aí com a sua participação em próximos programas aqui com a gente. Sim, claro. Eu que agradeço pela receptividade e estou à disposição à frente da vigilância, né, ambiental, epidemiológica e sanitária, e assim que precisar estou à disposição, tá bom? Obrigada.